Mas o bebê ouve, ele consegue captar sons, mas ele não consegue ter sensações ao ouvir os sons. Mas ele lembra de aquele determinado som e lembra de uma sensação que ele estava naquele momento. Por exemplo, a mãe estava passando a mão na barriga e ouvindo uma música de Beethoven. Depois que esse bebê nascer, ele pode lembrar dessa situação. E então, às vezes, a mãe põe a mesma música que ela ouvia quando ela estava gestante e o bebê se acalma da mesma forma, certo? Então, com certeza ouve, com certeza sente, né? Além de sons, todas as sensações que a gente passa durante a gestação. Então, se a mãe está muito nervosa, se existe uma relação abusiva dentro de casa, tudo isso é passado para o bebê durante toda a gestação e a gente tem milhares de estudos já comprovando as consequências disso tudo. A pressão da gestante é sempre mais baixa, por isso que ela passa mal? Então, isso é super verdade, tá? A grávida ela não pode ter a pressão alta, então todas as artérias da gestante, elas estão sob ação de progesterona, que é um hormônio relaxante. Então ele relaxa a parte muscular da artéria e vai fazer com que o calibre aumente, diminuindo a pressão arterial. Tá? Então gestante é obrigatoriamente uma paciente hipotensa. Então gestante no calor pode desmaiar no metrô, porque a pressão já está baixa, às vezes elas não comem direito, né? Ou até saindo na rua, num sol muito forte, ela pode passar mal e pode ter desmaio. Então a pressão, a gente quer sempre a pressão da gestante muito mais baixa, certo? Sempre, sempre, sempre. Posso engordar à vontade na gestação? Vocês acham que pode, sempre vocês acham que pode, mas não pode. Gente, o sobrepeso, né, na gestação é gravíssimo e acarreta em um monte de problema, tanto para a mãe quanto para o bebê. E para o bebê, esses problemas eles podem ir até a vida adulta, tá? Então são bebês que têm mais risco de serem obesos, de terem diabetes, de terem pressão alta, além dos riscos na gestação dessa mulher desenvolver uma pré-eclâmpsia, uma diabetes gestacional também e, consequentemente, ter um parto complicado, que é o que a gente não quer, que é o que a gente não deseja. Hoje a gente trabalha com o conceito de epigenética e programação metabólica fetal. Então, na gestação, eu consigo falar quais os genes, independente do bebê ter herdado todos os genes do pai e da mãe, eu consigo modelar quais esses genes que vão realmente serem expressos ou não, né? Só com mudanças de estilo de vida. Então, olha a responsabilidade que vocês têm. Então, mas gestante come por 2, é mentira, não come, tem que comer bem, tem que ter uma dieta balanceada, tem que ter uma avaliação nutricional. O ideal numa gestação única é engordar de 9 a 12 quilos para o geral nas pacientes que estão no peso normal. Pacientes que estão um pouco acima do peso podem engordar um pouco menos e podem até perder peso na gestação, desde que o bebê esteja crescendo adequadamente, certo? E as pacientes que estão abaixo do peso ideal podem ganhar um pouco mais de peso do que o esperado para a grande maioria, certo? Para a mãe é o parto prematuro, um aumento do líquido, um bebê de alto peso para a idade gestacional, um bebê GIG. Então às vezes isso contraindica, pode ser a contraindicação ou não de uma cesárea, né? E assim, o diabetes gestacional descontrolado, tá? Na grande maioria a gente tem os casos de diabetes gestacional que as pacientes conseguem fazer o controle da glicemia. Então, com isso a gestação passa a ser normal, nada acontece. Tudo continua como se nada tivesse acontecido, o tipo de parto vai ser o mesmo. Então eu tô falando de uma paciente que não está controlando esta glicemia. Então esse bebê pode crescer muito, eu posso ter muito líquido, eu posso ter ruptura de bolsa prematuramente, então por conta do excesso de líquido, às vezes a bolsa ela distende muito e isso também pode causar trabalho de parto prematuro. É um bebê que tem uma maturação pulmonar mais retardada, digamos assim, né? Por conta do diabetes gestacional, então pode nascer enorme, um bebezão gigante, a gente brinca que é gigante de pé de barro, né, que não consegue respirar sozinho, então vai pra UTI, fica dias na UTI e tudo mais. E as consequências, e essa mãe não controlando a diabetes durante a gestação pode desenvolver um diabetes pós-gestação. E aí este bebê, ele tem o que eu falei no começo da aula, risco de obesidade, quando crescer, ele tem risco de desenvolver diabetes também, hipertensão, um monte de doença metabólica.
por conta disso aí.